Carla Zambelli Salgado de Oliveira, widely known as Carla Zambelli, is a prominent and often controversial figure in Brazilian politics. She serves as a federal congresswoman representing the state of São Paulo, affiliated with the Liberal Party, or PL. Zambelli rose to national attention primarily as a staunch supporter of former President Jair Bolsonaro and his conservative political agenda. Her political career has been characterized by a strong online presence, vocal activism, and a consistent alignment with right-wing ideologies. Before entering electoral politics, she was known as an activist and a co-founder of the On the Streets movement, which advocated for various conservative causes and played a role in the political shifts Brazil experienced in the mid-2010s. Her journey into the Chamber of Deputies, Brazil's lower house of Congress, really solidified her position as a key voice on the political right. Zambelli has frequently been involved in heated parliamentary debates and public disputes, often utilizing social media to communicate directly with her supporters and to critique her political opponents. Her policy positions generally reflect a commitment to conservative social values, economic liberalism, and a strong stance on law and order. Throughout her tenure, she has championed causes dear to the Bolsonarist base, including the loosening of gun control laws and a critical view of institutions she perceives as opposing her political alignment, including, at times, the judiciary. Zambelli's political style is often described as combative and direct, which has earned her both fervent loyalty from her followers and significant criticism from detractors. She has not shied away from controversial statements or actions, which have kept her consistently in the media spotlight. This approach, while galvanizing her base, has also led to numerous legal and political challenges throughout her career. Her outspoken nature and her unwavering defense of former President Bolsonaro have made her a central figure in the ongoing political polarization that characterizes contemporary Brazil, making her actions and statements subjects of intense public and media scrutiny long before the recent escalation of her legal issues. Understanding her background as a fervent political activist turned federal lawmaker is crucial to comprehending the context of her current situation. Her political identity is deeply intertwined with the Bolsonarist movement, and her actions are often seen through the lens of this strong affiliation. This connection has defined her allies, her adversaries, and the nature of the political battles she has engaged in. The recent series of legal challenges and the subsequent arrest order represent a critical juncture in her career, marking perhaps the most significant threat to her political standing and personal liberty to date, setting the stage for a complex legal and political drama. A recente ordem de prisão contra a Carla Zambelli não surgiu do nada, viu? Longe disso. Ela é o resultado de uma sequência de perrengues jurídicos pesados que a deputada foi acumulando desde o início de 2025. Um dos baques mais fortes veio logo no começo de maio de 2025, quando a primeira turma do Supremo Tribunal Federal, o famoso STF, condenou ela por unanimidade. O motivo? Ter orquestrado uma invasão hacker, daquelas de cinema, no sistema do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. O tribunal descobriu que a Zambelli, em parceria com o hacker Walter Delgatti, aquele que já é figurinha carimbada em polêmicas, queria inserir, de forma totalmente ilegal, um mandado de prisão falso contra ninguém menos que o ministro Alexandre de Moraes, no próprio sistema. Por essa ousadia, ela pegou uma pena salgada, 10 anos de cadeia. Uma decisão que ela ainda está tentando reverter, claro. E o Delgatti, por sua vez, também não saiu ileso. 8 anos e 3 meses pelo papel dele nessa história. Mas antes mesmo dessa condenação pelo hack do CNJ, a Zambelli já tinha quebrado a cabeça com outro pepino jurídico sério lá em março de 2025. O Supremo, por maioria de votos, considerou ela culpada por porte ilegal de arma e constrangimento ilegal. Essa condenação veio daquele episódio supermidiático lá de outubro de 2022, na véspera do segundo turno da eleição presidencial, sabe? Aquela cena que rodou o Brasil,
A Zambelli sendo filmada perseguindo e apontando uma arma para um homem numa rua movimentada de São Paulo, depois de uma discussão política. Por esses rolos, o tribunal sentenciou ela a 5 anos em regime semiaberto. Esse caso, claro, virou um escândalo e chamou uma atenção danada da galera, justamente por causa das imagens que todo mundo viu e do momento em que aconteceu. Aquele episódio levantou muitas questões sobre a conduta dela e o respeito pela lei, né? E para completar o combo de problemas jurídicos, em janeiro de 2025, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o TRE-SP, decidiu cassar o mandato dela como deputada federal. Essa decisão veio por acusações de desinformação eleitoral, mais especificamente por espalhar fake news, com o objetivo de deslegitimar todo o processo eleitoral durante a campanha de 2022. Ainda que essas decisões geralmente passem por um processo de apelação bem demorado, antes de serem totalmente executadas, essa sentença já representou mais um baque jurídico e político e tanto. Mexeu direto com a cadeira dela no Congresso e com a imunidade parlamentar, saca? O acúmulo de todas essas condenações, tão diferentes e tão sérias, desenhava um cenário de perigo jurídico crescente para a deputada. Era a corda apertando, sabe? Essas 3 grandes condenações, por armar um cybercrime sofisticado contra o judiciário, por sacar uma arma ilegalmente e ameaçar um cidadão, e por minar o sistema eleitoral com desinformação, formaram o pano de fundo crucial para o que viria em junho de 2025. Cada um desses casos por si só já trazia penas pesadas e um estrago danado para a imagem dela. Mas, juntos, eles sinalizavam um padrão de comportamento que, segundo os tribunais, batia de frente repetidamente com a lei brasileira. Isso levou o Ministério Público a argumentar que medidas mais drásticas, tipo uma prisão preventiva, estavam se tornando necessárias para garantir a aplicação da justiça e para evitar que mais supostas atividades ilícitas continuassem acontecendo. Numa reviravolta daquelas, no início de junho de 2025, bem na hora em que a Procuradoria-Geral da República pedia a prisão preventiva dela, Carla Zambelli confirmou: tinha saído do Brasil. A viagem dela já tinha sido anunciada dias antes, com a desculpa de ir para a Europa, usar sua cidadania italiana. A Zambelli deu a entender que, com o passaporte italiano, estaria imune à nossa justiça tupiniquim. Essa saída repentina, claro, acendeu um alerta nas autoridades, que já pensavam em como garantir que ela enfrentaria as consequências de suas condenações e investigações. As declarações sobre onde estava e o que fazia mudaram rapidinho. Primeiro, falou em Europa e cidadania italiana. Depois, esclareceu estar na verdade nos Estados Unidos. Dali, reforçou o plano de, talvez um dia, ir para a Itália. Essa enrolação e as falas sobre buscar refúgio na cidadania italiana foram vistas como tentativa descarada de fugir da lei. O timing foi crucial. Coincidiu com o pedido da PGR ao Supremo para a prisão dela, argumentando que solta, ela seria um risco ao processo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que tem tocado casos de ataques à democracia e desinformação, não mediu palavras sobre a saída da Zambelli. Na decisão que decretou a prisão, ele descreveu as ações dela como fuga de jurisdição. Esse termo jurídico significa que um acusado tenta se safar do alcance de um tribunal com autoridade para julgá-lo ou executar uma sentença. Essa fuga virou justificativa para as medidas duras, como o pedido para ela entrar na lista vermelha da Interpol. Mostrava um risco real de que ela não se apresentaria à justiça brasileira. Sair do país nessas condições, meu amigo, mudou o jogo dos processos dela. A situação escalou, de condenada recorrendo, ela virou fugitiva para a justiça. Essa manobra não só complicou a execução de ordens judiciais, como sinalizou a intenção dela de peitar o processo legal brasileiro. A saída dela não foi vista como uma cidadã exercendo o direito de ir e vir,
mas como uma jogada calculada de uma figura pública com condenações sérias, para atrapalhar a justiça. Isso provocou resposta rápida e dura do Supremo, visando sua volta. Em resposta à saída da Carla Zambelli do Brasil e ao pedido da Procuradoria-Geral da República, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, soltou uma bomba, uma canetada daquelas, ali por volta do dia 4 de junho de 2025. O ponto principal, o coração dessa decisão, era a decretação da prisão preventiva dela. Esse tipo de prisão, para quem não sabe, é decretada antes da pessoa ser condenada em definitivo, sabe? Antes de esgotarem todos os recursos. Geralmente, ela acontece quando tem indícios de que o acusado pode fugir, atrapalhar a investigação ou continuar aprontando das suas. E o ministro Moraes, sem pestanejar, citou a fuga da Zambelli e as declarações dela, dizendo que não ia se submeter à justiça brasileira, como os motivos principais para essa medida. Ele enquadrou tudo isso como essencial para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Mas não parou por aí não. A canetada do ministro Moraes também incluiu um bloqueio gigantesco de todos os bens da Carla Zambelli, uma medida para deixar ela de mãos atadas financeiramente, impedindo que ela movimentasse qualquer grana que pudesse ajudar na fuga ou financiar mais umas malandragens. O bloqueio pegou tudo, as contas bancárias, os investimentos, os carros, os imóveis, até barco ou avião se ela tivesse. E o que é mais importante, a ordem também alcançou o salário dela como deputada federal. Ou seja, cortou a principal fonte de renda oficial dela, enquanto ela continuasse foragida. É o famoso sem dinheiro, sem farra. Outro ponto pesado dessa decisão judicial foi o bloqueio e a apreensão imediata de todos os passaportes dela, uma medida direta para cortar as asinhas dela no exterior, mesmo ela já tendo vazado do país. A Polícia Federal foi orientada a fazer de tudo para invalidar os documentos de viagem brasileiros dela e avisar as autoridades internacionais. Essa ação tinha como objetivo dificultar ainda mais a vida dela para viajar entre os países, podendo, quem sabe, encurralar ela ou deixá-la mais vulnerável para ser detectada e, claro, presa. Principalmente se rolasse aquele mandado de prisão da Interpol, a famosa difusão vermelha, que é espalhada pelo mundo todo para as polícias dos países membros. E para fechar com chave de ouro, o ministro Moraes impôs uma proibição pesadíssima às atividades da Zambelli nas redes sociais. Ele mandou as principais plataformas, tipo Getter, Meta, LinkedIn, TikTok, X, Telegram e YouTube, apagarem todas as contas dela em meras 2 horas após receberem a notificação. E para garantir que a coisa fosse levada a sério, estipulou uma multa diária de R$50 mil, uma paulada, para cada vez que a Zambelli, ou qualquer um agindo por ela, postasse alguma coisa nessas plataformas. Essa medida tinha o objetivo de impedir que ela usasse o alcance gigantesco que tinha nas redes para espalhar mais desinformação, atacar as instituições ou mobilizar a galera contra as decisões da justiça. Um ponto crucial da decisão do ministro Alexandre de Moraes foi a inclusão do nome da Carla Zambelli na lista de difusão vermelha da Interpol. Esse passo realmente significa a internacionalização da busca para localizar e prender ela. Uma difusão vermelha da Interpol é, no fundo, um alerta mundial, um pedido emitido pela Secretaria-Geral da Interpol para as polícias do mundo todo. O objetivo é buscar a localização e a prisão provisória de uma pessoa que é procurada para ser processada ou para cumprir pena. É importante entender que uma difusão vermelha não é, por si só, um mandado de prisão internacional. A Interpol não pode obrigar nenhum país membro a prender um indivíduo que seja alvo de uma difusão vermelha. Cada país membro decide por conta própria qual valor legal vai dar a uma difusão vermelha e se vai prender a pessoa ou não. No entanto, as difusões vermelhas são ferramentas poderosíssimas, porque são distribuídas para as forças policiais em todos os 196 países membros da Interpol.
Muitos países consideram uma difusão vermelha um pedido válido para prisão provisória, especialmente se tiverem um tratado de extradição com o país que fez o pedido. O processo para emitir uma difusão vermelha envolve o país solicitante, no caso o Brasil, fornecendo à Interpol informações sobre a pessoa procurada e os crimes de que ela é acusada. A Interpol então revisa esse pedido para garantir que ele esteja de acordo com as suas regras, por exemplo, que não seja por uma infração política, militar, racial ou religiosa. Uma vez emitida, a informação é inserida nos bancos de dados da Interpol, tornando-a acessível a oficiais de segurança nas fronteiras, aumentando significativamente a chance de o indivíduo ser identificado e detido. Para a Carla Zambelli, estar nessa lista de difusão vermelha significa que ela enfrenta um risco considerável de prisão se tentar entrar ou for localizada em qualquer país que decida agir com base nesse aviso. Considerando a intenção declarada dela de morar na Europa, principalmente na Itália, a difusão vermelha eleva drasticamente as apostas. Isso transforma a situação dela de uma briga jurídica doméstica num caso de cooperação policial internacional. A eficácia da difusão vermelha vai depender de vários fatores, incluindo a localização dela, a posição do país onde ela estiver e os detalhes de quaisquer tratados bilaterais em vigor. Diante das medidas severas do Supremo Tribunal Federal, Carla Zambelli proclamou veementemente sua inocência e criticou as ações tomadas contra ela. Ela caracterizou a decisão do ministro Alexandre de Moraes de decretar sua prisão preventiva como flagrantemente ilegal, inconstitucional e um exemplo de autoritarismo. Um ponto central em sua defesa era que uma decisão tão significativa, com impacto sobre uma deputada federal eleita, não poderia ser tomada monocraticamente, ou seja, por um único ministro, mas deveria ser colegiada, decidida por um grupo de ministros. Zambelli negou de forma consistente todas as acusações que levaram às suas condenações e ao mandado de prisão, se colocando como vítima de uma perseguição política implacável, voltada para silenciar sua voz conservadora. Ela ainda argumentou que sua saída do Brasil não era uma admissão de culpa, nem uma tentativa de se tornar foragida, mas sim uma estratégia para lutar de forma mais eficaz. Anunciou sua intenção de agir a partir do exterior, fazendo um paralelo com outras figuras políticas brasileiras que buscaram internacionalizar suas denúncias contra o judiciário brasileiro. Seu plano, segundo ela mesma afirmou, era realizar denúncias contra o Supremo Tribunal Federal e seus ministros, especialmente Alexandre de Moraes, em âmbito internacional. Seu objetivo é contestar a legitimidade das ações contra ela fora do Brasil, retratando o sistema judicial do país como comprometido e politicamente enviesado contra conservadores. Por outro lado, o ministro Alexandre de Moraes apresentou uma justificativa bem diferente para suas decisões. Em seu despacho, ele destacou que as próprias ações e declarações públicas de Zambelli demonstravam intenção clara de persistir no que ele descreveu como conduta criminosa. Apontou o histórico dela de desacreditar as instituições democráticas do Brasil e sua recente fuga do país como evidências de que medidas menos severas seriam insuficientes. Segundo o ministro, a saída da deputada foi uma tentativa direta de obstruir a justiça e escapar das consequências de suas múltiplas condenações, justificando assim a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem jurídica e a aplicação da lei. Na visão do tribunal, expressa por Moraes, Zambelli demonstrou reiterado desprezo pelo Estado de Direito e pela autoridade judicial. Suas declarações sobre ser intocável por conta da cidadania italiana e os planos de seguir atacando politicamente o Brasil, a partir do exterior, foram vistos como mais uma prova de sua recusa em se submeter ao sistema legal brasileiro. Portanto, as medidas rigorosas, incluindo o bloqueio de bens e o pedido de inclusão na lista vermelha da Interpol, foram apresentadas não como perseguição
mas como respostas legais necessárias diante das ações de uma pessoa condenada por crimes graves, que estaria tentando fugir da justiça e continuar minando as instituições democráticas a partir de um suposto refúgio no exterior. O aspecto internacional do caso de Carla Zambelli é consideravelmente complicado por sua dupla cidadania, brasileira e italiana. Sua afirmação de que estaria intocável na Itália, embora talvez seja um exagero, destaca uma complexidade jurídica real. Muitos países, incluindo a Itália, têm dispositivos constitucionais ou legais que restringem ou mesmo proíbem a extradição de seus próprios cidadãos para o exterior. Caso Zambelli se estabeleça na Itália, as autoridades brasileiras provavelmente enfrentarão um caminho desafiador, embora não impossível, para garantir sua extradição. A Itália pode até aceitar processá-la sob suas próprias leis, com base em provas apresentadas pelo Brasil, mas a extradição direta costuma ser mais difícil quando se trata de cidadãos do próprio país. O processo de extradição em si é bem complexo, regido por tratados bilaterais e convenções internacionais. Brasil e Itália têm um tratado de extradição, mas sua aplicação depende da legislação italiana e de revisão judicial, especialmente no caso de uma cidadã italiana. Um pedido de extradição do Brasil teria que ser formalmente apresentado por vias diplomáticas, detalhando as acusações, as provas e a base legal para as condenações e o mandado de prisão. Os tribunais italianos analisariam o pedido para garantir que ele atende todos os critérios legais, incluindo proteção contra dupla punição e garantias de julgamento justo e tratamento humano, embora as condenações já ocorridas no Brasil sejam um fator central. Mesmo que a Itália relute em extraditar Zambelli, o alerta vermelho da Interpol ainda representa uma ameaça significativa à sua liberdade de circulação fora das fronteiras italianas. Se ela viajar para outro país, membro da Interpol, que tenha uma relação de extradição mais direta com o Brasil, ou menos restrições quanto à extradição de um cidadão italiano que não seja também cidadão do próprio país, ela pode ser presa e detida até que o pedido de extradição seja analisado. A alegação de intocável pode realmente valer apenas dentro da jurisdição italiana, e mesmo lá, sua situação pode se tornar delicada, dependendo de pressões políticas, jurídicas e de seu comportamento enquanto estiver residindo no país. O potencial para batalhas jurídicas internacionais é grande. Zambelli pode contestar qualquer tentativa de extradição nos tribunais do país onde for detida. Esses processos costumam ser longos e complexos, com argumentos sobre direitos humanos, natureza política das acusações, embora no caso dela, os crimes sejam em geral comuns, e a validade do processo legal brasileiro. Enquanto isso, as autoridades brasileiras terão que preparar cuidadosamente seu caso para uma audiência internacional, garantindo que toda documentação e solicitações estejam em conformidade com padrões globais, para maximizar as chances de sucesso nessa perseguição global, que, ao que tudo indica, pode se arrastar por bastante tempo caso ela permaneça fora do país. A reação imediata de Carla Zambelli, a ordem de prisão e as sanções impostas pelo Supremo Tribunal Federal foi, mais uma vez, de desafio. Do exterior, ela reiterou que as ações contra ela eram ilegais e motivadas politicamente. Anunciou a intenção de pedir licença do mandato parlamentar, o que lhe permitiria ficar afastada por até 120 dias sem remuneração, mantendo tecnicamente o cargo, mas sem escapar das consequências legais. Seu discurso permaneceu o mesmo. Se apresenta como uma figura política perseguida, lutando contra um judiciário autoritário, prometendo continuar suas denúncias a partir do exterior. O Supremo Tribunal Federal, principalmente por meio das justificativas detalhadas do ministro Alexandre de Moraes, manteve uma postura firme. Para o Judiciário, as ações de Zambelli, incluindo a fuga após múltiplas condenações graves, exigiam medidas enérgicas para garantir o respeito à lei
e evitar a obstrução da justiça. Moraes destacou que a intenção declarada de Zambelli de continuar desacreditando as instituições brasileiras e de fugir da responsabilidade legal deixava ao tribunal poucas alternativas além da prisão preventiva e do pedido de cooperação internacional para sua captura. O STF buscou projetar a imagem de uma instituição comprometida em aplicar a lei de forma igualitária, independentemente do status político dos envolvidos. A Polícia Federal agiu rapidamente para cumprir as determinações do Supremo. Após a ordem de Moraes, a PF formalizou o pedido de inclusão de Zambelli na lista de procurados da Interpol, iniciando o processo do Alerta Vermelho. Também bloqueou seus passaportes brasileiros, conforme determinação judicial, e ficou responsável por informar sua localização atual, para facilitar eventuais procedimentos de extradição. As ações da PF mostraram a operacionalização da ordem judicial, traduzindo a decisão do STF em medidas concretas tanto no Brasil, com o bloqueio de bens, quanto no exterior, com o acionamento da Interpol. A reação política no Brasil, como era de se esperar, ficou dividida ao longo das linhas partidárias. Aliados de Zambelli e críticos do Supremo ecoaram suas denúncias de perseguição política e ativismo judicial, questionando os poderes de Moraes e a justiça do processo. Já aqueles que veem Zambelli como símbolo do extremismo antidemocrático e da desinformação, apoiaram as ações do tribunal, considerando-as necessárias para responsabilizar figuras públicas por crimes graves e ataques às instituições democráticas. O caso, assim, aprofundou ainda mais a polarização política que já marca o país. O futuro imediato de Carla Zambelli é marcado por incertezas jurídicas. Sua principal estratégia será recorrer ao próprio sistema legal brasileiro, apelando das condenações já existentes e do novo mandado de prisão. A defesa deve contestar a legalidade da prisão preventiva, questionando sua necessidade e decisão monocrática. Os recursos contra as condenações seguirão tramitando pelo caso do CNJ, pela posse ilegal de arma e pela cassação do mandato. Sua condição de foragida complica a participação nos processos e reduz as chances de se beneficiar deles. A ativação do alerta vermelho da Interpol vai restringir sua mobilidade internacional. Embora protegida na Itália pela cidadania, viagens para outros países se tornam arriscadas. O processo de extradição tende a ser longo, dependendo das leis do país onde estiver. A posição da Itália sobre extradição de cidadãos pode levar a negociações complexas com o Brasil. A alegação de estar intocável será testada. No plano interno, há implicações profundas para sua carreira política. Seu mandato está sob risco pela decisão do TRSP, e as condenações podem causar perda de direitos políticos. O PL pode ser pressionado a tomar uma posição, e sua ausência reduzirá sua influência política, embora possa tentar manter presença nas redes sociais. O caso se torna símbolo da disputa entre judiciário e política. O episódio provoca abalos no cenário político brasileiro, evidenciando o papel assertivo do judiciário contra atividades antidemocráticas e desinformação. O caso será citado por defensores e críticos do Supremo como exemplo de firmeza ou excesso judicial. Evidencia as divisões na sociedade brasileira e os desafios de fazer justiça com figuras políticas de alto perfil, garantindo impactos duradouros na política nacional.